Boa noite, irmãos. Eu quero cumprimentar a todos com a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento. Amém? Eu quero iniciar esse culto desta noite de terça-feira. Eu quero estar aqui lembrando de um missionário, o nosso pastor José Eduardo, sua esposa Sali e sua filhinha. O pastor José Eduardo, ele tem uma carreira de missões. Ele esteve com os ribeirinhos no Amazonas, ele esteve com os índios ali também, naquela região. E depois, quando chegou o tempo de suas filhas estudarem, ele voltou para a capital. E a nossa igreja o assumiu, ele ficou como pastor auxiliar do reverendo Guilherme. E aqui ele ficou conosco um tempo. Aqui ele tinha um certo conforto, porque ele morava numa casa boa, estava perto das filhas, perto da mãe, perto da irmã, perto dos amigos e daqueles que já eram suas ovelhas. Então ele tinha uma vida confortável. Mas ele não queria isso. Ele tem um chamado. E esse chamado ele teve que atender. Então hoje ele está com os quilombolas, na região de Arraias, um local inóspito, difícil acesso. A nossa igreja esteve por lá e pôde observar o quanto é difícil. Mas ele foi. Ele foi porque ele sempre teve o chamado para missões. E eu quero hoje falar de missões, à luz de Mateus, no capítulo 28, versículos de 11 a 20. Vou ler, e eu quero ler alguns textos antes, porque eu vou citá-los, que está um pouco antes, os versículos 2 a 4, que diz assim: Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Agora o nosso texto, a partir do versículo 11, e diz assim: E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade, e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, meu Pai. Pedimos, Senhor, que abra, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes, meu Pai, para este entendimento nesta noite, Pai. E aquilo, Senhor, que o Senhor já colocou no meu coração, meu Pai, que eu possa, sim, meu Pai, ministrar aos corações dos irmãos, Pai. É a minha oração, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito bem. Os versículos de 11 a 15 vão falar sobre esse suborno dos soldados. É interessante a gente pensar, eu li um pouco antes, os versículos de 2 a 4, e esses guardas, eles presenciaram aquele momento. O momento que houve um terremoto, o momento que o anjo retirou aquela pedra.
eles viram tudo aquilo. Eles viram, eles estavam ali presentes. Eles ficaram apavorados. E eles não entendiam o que estava acontecendo. Mas o que eles fizeram? Eles foram até os sacerdotes para poder contar a história da forma que ocorreu. E aqueles homens, eles ouvindo aquela história, eles não queriam acreditar. E para que se esquecesse daquilo, era preciso que aqueles soldados fossem subornados, para que desta forma eles não contassem aquilo que eles viram. Ou então, tudo aquilo que eles fizeram com a morte de Jesus cairia por terra. Eles não queriam que Jesus se tornasse um mártir. E naquele momento ele se tornaria. Porque tudo aquilo ele já falou. Ele já havia falado que ele morreria e no terceiro dia ele ressuscitaria. Agora vocês imaginam, estes soldados tinham que ser um bom dinheiro. Porque naquele tempo, se dessem uma tarefa para aqueles soldados, que era uma tarefa importante, que eles não poderiam, em hipótese alguma, sair daquele lugar, se descuidar daquele lugar. E aí eles diriam que estavam dormindo. Imagina, como é que pode todos os soldados dormirem ao mesmo tempo, sabedores do que poderia acontecer com eles? Mas os sacerdotes os convenceram com dinheiro. Vejam vocês, naquele tempo já havia esse tipo de suborno. E assim, aquela história foi mudada para eles, para os judeus. Essa história de que os discípulos foram lá e pegaram o corpo de Jesus é contada até hoje entre eles. Por causa daqueles soldados que foram corrompidos por causa de dinheiro. Os versículos 16 e 17 diz o seguinte: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eu quero relembrar aqui a ministração do presbítero Adriano, na terça-feira passada. Ele falou da ressurreição de Cristo, o quanto ela foi importante para nós cristãos, porque Paulo dizia o seguinte, que se Jesus não houvesse ressurreto, em vão era a nossa fé. Então esse momento, essa ressurreição é importantíssimo para nós, os cristãos. Ele é o primeiro de todos, ele é o primeiro dos ressurretos. E isso ele anunciou para os seus discípulos, aqueles dos quais ele andou mais de 3 anos, junto. Que nos últimos dias, tudo aquilo que aconteceu com ele, deveria acontecer. Porque já estava escrito pelo Pai. Ele deveria passar por tudo aquilo. Ele deveria passar pela morte. E morte de cruz, que é muito mais terrível. E ele dizia que no terceiro dia ele ressurgiria. E aqui nós podemos ver que alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Nós vimos passagens anteriores que quando ele foi preso, alguns o negaram. Pedro o negou, os outros se esconderam, fugiram para não ser presos. Eles não lembravam de tudo aquilo que Jesus havia falado para eles. E dentre esses aqui, havia um que deu origem a um teste que é conhecido hoje como o teste São Tomé. É ver para crer. Em João, capítulo 20, versículos 26 a 28, narra exatamente o momento em que Tomé, chegando próximo de Jesus, Jesus lhe disse: Tomé, cá estão as minhas mãos. Coloque seus dedos sobre os buracos e veja que sou eu. E Tomé assim fez. Ele foi lá e colocou os dedos.
para ver se realmente era Jesus. E Jesus o repreende e diz: você teve que ver para crer. Bendito aqueles que creem sem ter visto. Olha só a lição que Jesus dá ali a Tomé naquele momento. E a muitos outros que não haviam crido que Jesus havia ressurgido. E mais ainda, Jesus não apareceu só para as mulheres e nem só para os seus discípulos. Lá em 1 Coríntios 15:6 vai dizer que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Foram mais de 500 pessoas que o viram. Quando ele foi assunto aos céus, quando ele estava subindo, muitas pessoas presenciaram isso. Ele já havia dito isso. Então não foi apenas os discípulos, não foram apenas as mulheres, foram muitas as pessoas que o viram ser assunto aos céus, que estiveram com ele, que andaram com ele. É claro que o corpo dele já era um corpo diferente, era um corpo celeste, não mais um corpo físico. Mas muitos o viram. Muitos o viram. O verso 18 vai dizer o seguinte: Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu quero, para complementar esse versículo, convido os irmãos a abrirem em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Filipenses, capítulo 2, versos de 9 a 11. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Quero também que os irmãos abram em Atos, capítulo 4, Atos 4, versículos 11 e 12. Diz assim: este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, toda a autoridade foi dada a Jesus. Só Ele tem essa autoridade. Só Ele morreu numa cruz por nós, para nos salvar. Só Ele tem poder de perdoar os nossos pecados. Só Ele tem o poder de curar, se Ele quiser. Gente, tudo é Jesus. Nós devemos tudo a Jesus. Tudo. A nossa vida. Nós precisamos nos dedicar mais a Jesus. Nós dependemos dele em tudo. Em tudo. Em tudo. Porque só ele tem toda a autoridade divina que o Pai lhe deu. Verso 19 diz assim: voltamos lá em Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavrinha é ide. Eu consultei o reverendo Guilherme
que entende muito de grego. Eu não entendo muita coisa. E eu estava em dúvida. E ele assim me explicou. Coloquei aqui para que não fique nada errado. O verbo principal do verso 19 é fazer discípulos. No grego, mateusate. Esse verbo é imperativo. A palavra ide é um particípio, poreutentes. Nesse caso aqui, o particípio ele tem um sentido também imperativo, pois ele complementa o verbo principal. A tradução ide está correta. Não há necessidade de traduzir por indo, pois não devemos traduzir como se fosse um particípio ou gerúndio em português. A ideia do verso é que não dá para fazer discípulos sem ir. Como fazer discípulos se você fica em casa? Então o verbo não é o principal, mas é necessário para a ação principal ser feita. Para fazer discípulos a todo custo, eu preciso me dispor a ir. Entendam, essa palavra ide, ela também tem um sentido imperativo. Ou seja, ela também é uma ordem. Mas o principal é fazer discípulos. É fazer discípulos. Agora eu pergunto, para nós irmos, é preciso pular o mar? Transpor o mar? Ir para outro país? Não. Nós podemos fazer discípulos na nossa rua, no nosso trabalho, na escola como alunos ou como professores. Diz por aí que toda escola é laica, mas nós como cristãos, nós sempre podemos dar o nosso jeitinho de pregar a palavra, de fazer discípulos. Verso 20, vai dizer o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse versículo vai dizer ensinando-os. Ensinando-os. Fazer discípulo demanda trabalho. Fazer discípulos demanda você se dedicar a sua vida aos discípulos. Jesus se dedicou aos seus discípulos por todo aquele período que ele ficou antes da sua morte. Ele ficou dia e noite, todo o tempo ensinando os seus discípulos. Assim somos nós. Se vamos fazer discípulos, nós temos que demandar tempo, cuidado, zelo. O nosso testemunho é muito importante para eles. Nós vamos nos mostrar a eles, nós vamos dizer aquilo que somos, cristãos. Fazer discípulo não é fácil, mas é uma ordem de Jesus. Precisamos fazer. Nós precisamos fazer. Essa aqui foi apenas uma contextualização. Eu quero aqui concluir com 3 aplicações voltados exclusivamente para missões. Primeiro, precisamos ir, pregar o evangelho e fazer discípulos. Agora, eu já estou falando de me deslocar, de sair de casa, seja no bairro, seja trocando de cidade, seja mudando de estado, seja transpondo o mar. Aí eu já estou falando
é de ir verdadeiramente. Você pode não ser um chamado, ter o chamado, como eu contei a história logo no início, do pastor José Eduardo, que é um chamado. Ele tem o chamado. Ele foi. Nós o enviamos. Precisamos fazer isso. Se não vamos, alguém tem que ir. Alguém tem que ir. E tem sido um grande problema para missões. Logo quando é crianças, adolescente, às vezes as crianças já têm o desejo de pregar, de levar a palavra a outras pessoas em outros lugares. Mas o que tem acontecido muito é que os pais vão tirando de ideia. Que coisa é essa de ser missionário? Você vai ser doutor, você vai ser advogado, engenheiro, ou qualquer uma outra profissão que dê dinheiro. Que negócio é esse de missionário? Missionário não ganha nada. Eu estou dando um exemplo, mas o que tem acontecido é isso. As pessoas que têm o desejo de ir, elas estão sendo colocadas na cabeça delas para não ir. Elas estão sendo desestimuladas a atender, às vezes, esse ide, a esse chamado de Deus. Eu sei que muitos contornam situações, mudam suas vidas e vão, porque é muito forte o seu chamado. É preciso ir. Se não formos, alguém tem que ir. Segundo, se não vamos, se não formos, precisamos orar por quem vai. Domingo passado, o reverendo Guilherme ministrou em Colossenses capítulo 2, e no versículo 1, Paulo vai dizer que ele lutava pelos colossenses. Ele lutava pelos colossenses. Agora, de que forma que ele lutava? Se ele estava preso em Roma? Ele lutava através das suas orações. Ele orava incessantemente por aquele povo e por muitos dos outros dos quais ele ministrou a palavra. Ele lutava em oração. Nós precisamos lutar pelos nossos missionários. E de que forma? Orando por eles. Esse momento tão difícil dos quais nós estamos vivendo, para eles é muito pior, muito pior. Eles estão distantes, muitas vezes num país que não pode não ter nem liberdade de pregar, que o idioma é difícil, não há como trabalhar, há como ter um sustento. Eles precisam de nossas orações. Vamos lutar pelos nossos missionários em orações. Por fim, a terceira aplicação, que é justamente o que eu já falei anteriormente. Contribuir com os missionários. Ser parceiros dos missionários. Como eu disse, eles estão lá, é muito difícil, não há como. Eles não têm proventos, não têm como trabalhar, não têm o ganho. Nós temos que mantê-los lá. Nós temos que mantê-los lá. De que forma? É contribuindo. Está difícil? Sim, está muito difícil para nós. Mas se nós temos o compromisso, nós temos que mantê-los. A nossa igreja até agora não deixou de cumprir o compromisso que tem com seus parceiros. 10% da nossa arrecadação nós enviamos para os nossos missionários. Vocês sabem por quê? Porque uma igreja cresce quando ela é missionária. Não se esqueçam disso.
Essas 3 lições são muito importantes para as nossas vidas. Precisamos ir. Se não formos, alguém tem que ir. Precisamos lutar em oração, em orações pelos missionários. E precisamos contribuir financeiramente. Lógico, claro. Não podemos deixar de cumprir. Essas 3 lições são muito importantes para as nossas vidas. Espero que você tenha ouvido, que seu coração tenha aberto para isso, a sua mente. Não se esqueçam disso. Precisamos ir. Se não formos, temos que enviar. Precisamos lutar em orações e precisamos contribuir financeiramente. Era o que Deus tinha colocado no meu coração. Eu quero, nesse instante, orar. E eu quero, em especial, orar pelos missionários, nossos parceiros, onde quer que estejam. Vamos orar? Deus poderoso, Deus bendito. Mais uma vez, Senhor, eu te louvo, meu Pai. Porque o Senhor, meu Pai, é o nosso Deus forte, soberano sobre nossas vidas, Pai. Deus de misericórdia, Deus que tem cuidado de cada um de nós, Pai. Deus que está no controle de todas as coisas. O Senhor é onipotente e onipresente, Pai. Mas o Senhor se relaciona conosco, Pai. Eu quero agora, Pai, nesse instante, orar e interceder, meu Pai, por todos os missionários que estão espalhados por todo o mundo, meu Pai. Quero que o Senhor visite a cada um, meu Pai. Em especial, meu Deus, aqueles dos quais nós somos parceiros, meu Pai. Não deixe, Senhor, que esse momento, meu Pai, esse momento que passamos, meu Pai, lhes falte alguma coisa, meu Pai. E os nossos, aqueles que são mantenedores, meu Pai, que eles possam manter os seus compromissos, meu Pai, e assim, Senhor, estarem enviando as suas ofertas aos seus parceiros missionários, Pai. Ajuda-nos nesse sentido, Pai. Ajuda, Senhor, as organizações, meu Deus, porque os seus parceiros são menores, os seus proventos são menores, meu Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada um, meu Pai. Porque eu tenho certeza que todas estão passando dificuldades, meu Pai. Mas eu oro, meu Pai, com a certeza de que o Senhor vai ouvir as nossas orações, Pai. E vai estar atento, Senhor, a todas as organizações missionárias e a todos os nossos parceiros, Pai. É a oração que eu faço, com perdão dos nossos pecados, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Queridos, nós iremos finalizar esse culto de hoje. Eu gostaria de convidar você aí da sua casa a fechar os seus olhos. Hoje nós iremos finalizar com um momento de intercessão. Nós bem sabemos de todas as situações com as quais estamos vivendo e passando nesses dias. É claro e é evidente de que muitas pessoas têm enfrentado diversas problemáticas e dificuldades, e a nossa responsabilidade e o nosso dever também é de orar, é de interceder por essas pessoas. Então, de modo bem específico, nós iremos finalizar esse culto intercedendo. Convido você da sua casa a orar por você, orar pela sua família, a orar pelo país, orar pela igreja, orar por todos os servos do Senhor, a orar pela situação de saúde do nosso país, do nosso estado, bem como também pelas questões econômicas, também relacionadas à educação, à política do nosso país. Vamos orar, porque cremos e acreditamos que o nosso Senhor tem o controle de todas as coisas e que de fato Ele cuida e zela de cada um de nós. Vamos orar, feche os seus olhos, nós oremos, nós vamos orar ao Senhor, oremos ao nosso Deus.
Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ó Pai, ao término desse culto de louvor e adoração ao Senhor, depois, ó Deus, no qual tivemos a oportunidade de cantarmos, de ouvirmos a Tua palavra, nós, portanto, terminamos esse culto e nesse instante, nós nos achegamos à Tua presença para um momento de intercessão. Queremos clamar a Ti, ó Deus, Tu que és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós não temos nenhuma dúvida de que o Senhor reina e de que todas as coisas estão debaixo do domínio e do controle do Senhor. Sendo assim, ó Deus, porque cremos que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações, no qual nós nos dirigimos clamando e pedindo, aqui então nós queremos interceder, em nome de Jesus, interceder por este país, ó Deus, por toda a liderança desse país, pela presença da República, pelos vários governadores, pelos prefeitos, ó Deus, pelos poderes legislativos, judiciários. Eu clamo ao Senhor que Tu ajas, ó Deus, que Tu intervenhas nesse país. Te peço também, ó Deus, pela saúde pública do nosso país. Tu tenhas misericórdia das tantas e tantas vidas, ó Deus, que estão internadas por causa do coronavírus. Ó Deus, eu clamo ao Senhor que Teu Espírito haja com graça. Clamo ao Senhor pelas muitas famílias enlutadas, que Tu tragas, ó Deus, a paz e o conforto no coração de todos eles. Te peço por tantos outros, ó Deus, que estão desempregados ou que perderam as suas rendas, que Tu tenhas compaixão e misericórdia. Eu clamo ao Senhor, Deus, também pelo Teu povo espalhado por esse país, que a Tua graça seja derramada sobre todos, enchendo seus corações de fé e de esperança, trazendo seus corações a paz que vem do Senhor. Também te peço pela nossa comunidade, pela Igreja Presbiteriana do Novo Horizonte. Eu clamo ao Senhor que Tu tenhas misericórdia de cada um dos irmãos. Eu intercedo, ó Deus, por eles e por suas famílias, que Tu os livres de todo mal, que Tu os guarde, que Tu os proteja. E que sejam, ó Deus, por Ti sustentados e abençoados. Traga alento e traga paz. Fortaleça a fé de todos. Aqueles que têm enfrentado dias difíceis, aqueles que têm sido provados pelo Senhor e que o Senhor tem permitido situações diversas. Por estes também eu rogo a Tua graça, que Tu os fortaleça, que Tu os encoraja, ó Deus, para o louvor do Senhor. Por todos aqueles, ó Deus, que estão à frente, nos hospitais, os médicos, enfermeiros, ó Deus, os técnicos de enfermagem, todos aqueles que estão diretamente envolvidos, ó Deus, nesse processo, que Tu os guarde, que Tu os livre, que Tu os proteja. De modo, ó Deus, o que nós clamamos e suplicamos é que Tu possas olhar para cada um de nós com Teu olhar de compaixão, com Teu olhar de misericórdia, pois nós precisamos do Senhor. Cremos que tudo que está acontecendo não está fora do Teu propósito, não está fora do Teu controle, mas nós, portanto, por isso, nos submetemos à Tua vontade, clamando e suplicando que Tu hajas para conosco, ó Deus, com Teu cuidado e com Teu amor. Esta é a oração que eu faço, ó Deus, em Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite.